Olá, pessoal, como vocês estão? Chegamos então ao capítulo 14, dando continuidade ao nosso Clube do Livro. Estamos estudando métodos criativos em terapia do esquema, capítulo 14, de uma autora e profissional psicóloga muito experiente, muito conhecida dentro da terapia do esquema, pelo seu trabalho com pacientes de personalidade narcisista, Wendy B. Harry. E ela traz, então, a arte da confrontação empática e a definição de limites. É um capítulo bem legal, e eu vou tentar trazer o que eu achei que foi mais diferente, de novo, que ela trouxe nesse capítulo, tá bem? Vai ser bem rapidinho. Se vocês quiserem essa apresentação, eu compartilho ela lá no canal do Telegram. Então, participa, entra lá no canal do Telegram. Quero convidá-lo também para poder curtir o vídeo se você ficar aqui até o final. Assina, faz parte aqui do meu canal também do YouTube, me acompanha lá pelo Instagram, Carol Cota Psi, tá bem? Então vamos lá. Bom, a autora, ela vai trazer o significado de empatia e de ser autêntico é ser um cuidador firme também dentro da terapia do esquema. E essa característica, né, de autenticidade, ela é um pré-requisito necessário para nós enquanto terapeutas da terapia do esquema. Então, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa exercer a nossa empatia, e a melhor forma da gente trabalhar e da gente treinar a empatia seja através de uma terapia pessoal, de uma supervisão, de um grupo de estudos ou de um treinamento voltado para a área. Porque aqui a gente vai falar sobre empatia, mas a gente precisa experienciar, a gente precisa realmente passar pela experiência de ser ouvido e de ouvir, para a gente poder realmente aprofundar e entender o que é esse conceito e como fazer uma confrontação empática também, tá? E eu gostei muito dessa imagem aqui, porque ela representa bem isso, né? Que eu vou sair do meu lugar para pegar o seu olhar e conseguir ver com os seus olhos aquilo que você vê. Essa que é a empatia, a gente conseguir se colocar no lugar do outro para a gente poder ver o que o outro enxerga, né? Pegar realmente a lente do outro para mim. Eu conseguir me colocar no lugar do outro para eu ver como que o outro vê. E importante aqui para a gente é como que o outro sente, tá? Então, tentamos entrar empaticamente na pele do paciente para tentar entender de forma sentida as suas reações emocionais e os seus comportamentos em relação ao pano de fundo das suas narrativas pessoais. Porque muitas vezes estamos narrando o que aconteceu e a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, não para verificar, né, a veracidade daquela narrativa, mas como que deve ter sido, né, no lugar daquela pessoa passar por determinada situação, ter experienciado determinada experiência, ter vivido aquilo, né? Então, por trás de tudo aquilo que ele está narrando, como que ele se sentiu naquele lugar, né? Por que será que a pessoa fez o que ela fez? Então, essas narrativas, elas incluem, então, as suas primeiras experiências de vida. Então, estou, às vezes, contando ali, né, como que foram as minhas primeiras experiências, como que foi ter determinadas necessidades emocionais não atendidas, não ter essas necessidades emocionais atendidas, né? O início da ativação dos esquemas, os temas de vida que estão relacionados a essa ativação esquemática e as condições que predominam a desencadear a ativação dos esquemas e dos modos. Então, essas narrativas estão sendo trazidas ali, mas eu preciso entrar na pele do meu paciente, eu preciso realmente, efetivamente, me colocar no lugar dele para entender de uma maneira sentida, tá? Aquilo que ele está me narrando. E aqui é o que eu considero de mais importante do capítulo, que foi essa pergunta, né, que a Wendy colocou, que ajuda muito a gente a exercer, a treinar mesmo a empatia. Então, a empatia é a experiência ressonante de ouvir
com a intenção de tentar entender completamente como o falante se sente. Então, além de entender as suas ideias, é fazendo a si mesmo a pergunta. Essa é a grande pergunta, né? Como é ser aquela pessoa sentada na minha frente? Mostrar empatia envolve identificar e dar sentido aos pensamentos, aos comportamentos e às reações emocionais de uma pessoa em uma determinada situação, mesmo que você discorde dos pensamentos, dos comportamentos e das reações emocionais daquela pessoa. Então, a empatia é realmente eu me perguntar isso o tempo inteiro ali, enquanto eu estou diante do outro, né, diante do meu paciente. Como é ser aquela pessoa sentada na minha frente, tá? Então essa pergunta eu gostei muito, eu acho que ela é o mais importante aqui, né, de novo, que é trazido nesse capítulo da Wendy, e que a gente tem que usar para guiar, né, o nosso atendimento, a nossa escuta clínica. Ela traz também aqui, a empatia, ela faz sentido. Então, quando eu me coloco, não é que eu concorde, mas é aquilo que eu entendo por que a pessoa fez aquilo que ela fez. Então, faz sentido. A empatia sintonizada, então, ela possibilita que eu consiga identificar os padrões como de evitação e de agressão. Então, tem determinados modos esquemáticos que eles vão ser mais evitativos ou mais agressivos. E com essa empatia sintonizada com o meu paciente, eu vou conseguir identificar isso. E eu vou conseguir ver sentido, né? Então, aqui, dar sentido aos modos de esquiva, ou aqueles modos mais arrogantes, mais furiosos, mais zangados, de culpa, nos ajuda a nos libertar, inclusive dos possíveis ataques que a gente pode fazer a nós mesmos. Por quê? Porque os nossos modos também podem ser ativados na sessão com o nosso paciente. Daí, é difícil, se não impossível, estar realmente presente quando você está preocupado com a tarefa, que ela é naturalmente reflexiva, mas de se proteger e de se defender contra um modo do paciente ali que está raivoso ou crítico. Então, aqui é ressaltar de novo a importância da nossa terapia pessoal e de uma supervisão para que a gente consiga identificar que esses modos também podem ser acionados com o nosso paciente. E na hora que um modo do terapeuta ele é acionado ali na sessão, eu não consigo mais escutar o outro, eu não consigo mais me colocar no lugar dele, né? Eu não consigo mais pensar como é ser aquela pessoa sentada na minha frente. Por quê? Porque eu já estou num modo de defesa, ou eu já estou num modo que eu estou me autocriticando, que eu estou me culpabilizando, e eu não consigo mais ouvir aquela pessoa. Tá? Então é por isso que primeiro eu consigo, eu tenho tanto que tentar entender e dar sentido aos meus modos para que eu consiga fazer isso também com o meu paciente, dar sentido para aquele modo dele de funcionar. E aqui ela traz essa importância. Então, para a gente poder conseguir fazer um confronto empático, a confrontação empática, é do terapeuta conseguir identificar esses gatilhos que ocorrem na relação terapêutica, e são gatilhos do paciente. Então, o que que ocorre, o que que tem aqui na nossa relação que gatilha um modo do paciente, tá? É partindo disso que eu vou conseguir fazer uma boa confrontação empática. Então, o uso da empatia, ele pode promover uma conexão e um senso de compreensão compartilhada que consegue, então, atrair essa atenção do paciente para você, terapeuta, em vez de você ativar as reações defensivas do paciente, como o distanciamento ou contra-ataques agressivos e interrompidos. Aqui ela dá alguns exemplos de como fazer esse confronto empático e no finalzinho eu retomo um ponto aqui que foi frisado, vocês já vão ver que é o mas, né? Então, é claro que você está chateado por se sentir forçado a vir à terapia e culpado por todo o conflito em seu relacionamento. Isso parece ser a história da sua vida e eu posso sentir a verdade nesse sentimento. Então, você faz uma validação, você reconhece aquilo, identifica o que está acontecendo, mas aí vem o gancho para a mudança.
Então, o confronto empático, ela frisa muito isso, que ele vai ter sempre um mas, daquilo que você quer realmente dizer para o paciente, que é necessário ser mudado. Né? Mas um outro exemplo, eu sei o quanto você valoriza a privacidade. Você foi ensinado a manter segredos de família guardados e sempre manter a lealdade. Então, aqui eu estou compreendendo, eu estou realmente entendendo por que o paciente funciona daquela forma. Mas vou trazer, né, quais são os prejuízos disso. Ou vou trazer como isso impacta na relação terapêutica, como que isso impacta na vida do paciente, né? Um outro exemplo, eu entendo que isso é uma coisa difícil de ouvir, especialmente considerando o quanto você está tentando provar que é digno de confiança novamente, mas vem a intervenção do terapeuta. Eu sinto plenamente que você não queria ser ofensivo, então só validando aquele modo do paciente, mas quando você faz isso, você afasta as pessoas, né? Um exemplo aqui. Então, ela traz esse gancho aí desse mas, né? Para a gente poder, para ajudar a gente aí a fazer uma confrontação empática. E por fim, porque eu falei que esse capítulo era bem rapidinho, as dicas para os terapeutas. Ele é um capítulo relativamente curto, mas que vale a pena a gente ler na íntegra, porque ela traz também alguns exemplos, né? Todos esses capítulos dos métodos criativos, eles trazem exemplos, vinhetas de casos que nos ajudam a entender mesmo e efetivamente como fazer uma intervenção. E ela traz exemplos da definição de limites no capítulo, tá? Mas, para fechar aqui, a síntese do que foi trazido no capítulo, que é mais importante para a gente é a empatia é a experiência ressonante de ouvir com a intenção, então isso é muito importante, eu estou com a intenção de tentar entender completamente como o falante se sente. Então, além de entender suas ideias, fazendo a si mesmo a pergunta, né? Então, essa é a pergunta-chave aí, que sintetiza esse capítulo. É como é ser aquela pessoa sentada na minha frente. Realmente a gente ter esse mantra, né? E usar também, terapeuta, a conceitualização do caso, a conceitualização daquele esquema, para você conseguir ver, né? Você ver com usar a lente mesmo do esquema e conseguir articular o que acontece entre você e o seu paciente para você conseguir, né, navegar aí pelos impasses, pelos obstáculos que vão surgir na terapia, tá? E um outro ponto muito importante que a gente tem que ter em mente é lembrar sempre que a criança vulnerável do paciente, ela está ali dentro. Então, embora ela esteja muitas vezes escondida, né, e aparentemente invisível atrás de uma parede de estratégias de enfrentamento que são altamente desanimadoras, né? A gente lembrar disso, que tem pacientes que não são os pacientes, é que eles usam modos de enfrentamento que são modos, comportamentos difíceis de transpor, que às vezes desanimam o terapeuta. Por isso que a gente tem que lembrar disso, que existe uma criança vulnerável por trás daquilo, né? E a gente tem que entender que está ali e que essa conexão autêntica, ainda que seja muito desafiadora, é ela que vai oferecer o potencial de transformação emocional, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque a gente faz o confronto empático quando os pacientes, eles têm aqueles modos mais difíceis mesmo de transpor e que impactam, inclusive, a terapia, o andamento tanto da terapia quanto ali da relação terapêutica. Então, a gente tem que ter isso em mente. E a gente tem que ter em mente também, a gente tem que ter clareza e esse entendimento de quais são os nossos modos, porque senão a gente ativa o mesmo modo de enfrentamento do paciente e a gente não consegue transpor o nosso modo e não vai conseguir ajudar aquela pessoa que está na nossa frente, né? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.